O canal da sua igreja Amor e Fé apresenta a reestreia do programa Direto ao Coração. Comando Bispo Luiz Carlos, o Bispo da Graça e da Verdade. Confira. Só pra você, bem baixinho, contar histórias de amor, dizer pra você. Olá, abençoados de Deus, que bom, que maravilha é poder estar aqui diante dos microfones da sua Rádio Mundial 660 kHz, São Paulo, e poder falar a todos vocês e apresentar a você um evangelho, mas não um evangelho de condenação, não um evangelho de sacrifícios, não um evangelho de ordenanças, mas o evangelho da obra salvadora de Cristo Jesus. E o que foi o evangelho da obra salvadora de Cristo Jesus? A sua graça, a misericórdia do nosso Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Que fé? A minha fé? A sua fé? Não, abençoados. Preste bastante atenção nisso. Esta graça, esta misericórdia e é esta fé que eu venho apresentar a você. A fé em Cristo Jesus. E como praticamos esta fé em Cristo Jesus? Primeiro, crendo na sua palavra e de todo o nosso coração, e abrindo a nossa boca, declaramos e chamamos à existência aquilo que não é na nossa vida para que seja. Então recebe essa palavra no seu coração, que essa é a graça salvadora de Cristo Jesus. Porque este Cristo Jesus, ele chamou à existência tudo aquilo que não era nas nossas vidas. Porque este Cristo Jesus, ele chamou à existência e nos deu graça e verdade para nos mostrar o quê? Que as verdades do Evangelho estão na sua graça, estão na sua misericórdia, estão no seu grande amor que ele teve no seu coração por todos nós, quando deu a sua vida na cruz. Então, quando a palavra diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e logo em seguida ele diz, isso não vem de vós, ou seja, não dependeu da minha fé, não dependeu da sua fé. Então, essa graça que eu quero apresentar a você nunca será um pacto de sacrifícios. Você nunca precisará fazer nada para ser salvo, porque a tua salvação está garantida. Ela foi garantida por Cristo Jesus na cruz, quando ele derramou o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse o quê? A vida eterna. Esta foi a graça. Este foi o maior presente que eu e você ganhamos deste Cristo Jesus, sem fazermos nada. Então ele continua dizendo assim, isso não vem de vós, foi dom de Deus, foi dom exclusivamente de Deus. Deus quis assim, assim ele pensou, assim ele foi à cruz e assim ele morreu por nós. E quando ele derramou o seu sangue por todos nós, ali, abençoados, nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos celestiais. Foi ali, abençoados, com o derramamento do sangue de Cristo, que toda a cédula de dívida que era contra nós foi cancelada. Por isso hoje vivemos um pacto de amor. Por isso hoje não adoramos a Deus pelo aquilo que Ele pode nos oferecer, mas nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nós adoramos aquele que é o abençoador. Nós não adoramos as suas bênçãos, porque nós temos a certeza que as bênçãos desse Deus, quando cremos na sua palavra, quando praticamos fé em Cristo Jesus, elas correm atrás de nós. As bênçãos nos perseguirão. Por isso a graça nunca será um pacto de sacrifício. Por isso a graça, ela nunca será um pacto de ordenanças. Por isso a graça,
ela será sempre o pacto da palavra. Crie, por isso eu falei. Então eu declaro você recebendo essa palavra, eu declaro você tomando posse de tudo aquilo que você vai receber através do Espírito Santo, direto ao seu coração. Eu quero me apresentar agora sim. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da nossa igreja Amor e Fé, e eu tenho certeza que esta porta que Deus abriu na sua rádio mundial fará um divisor de águas na sua vida. Fará você jogar e lançar fora toda a religiosidade que você recebeu e aprendeu até os dias de hoje, para viver o novo, para viver uma nova aliança, para viver um novo pacto, que é a graça salvadora de Cristo Jesus. Se você recebe esta palavra, eu declaro em nome de Jesus a sua vida transformada a partir de agora, para melhor. Receba isso no seu coração. Vamos ouvir uma canção com o nosso bispo Renato Suede, o bispo do amor e da graça de Deus, e todos nós fazemos parte deste discipulado do nosso bispo Renato Suede. Muitos de vocês que estão me ouvindo, naturalmente, conheceram o nosso bispo em São Paulo. Então eu quero declarar que você está em terra firme. Eu quero declarar que você está pisando num solo fértil, que é a graça salvadora de Cristo Jesus. Ouça com atenção esta canção e já já nós voltamos com uma palavra que certamente falará direto ao seu coração. Graça é o que eu mais quero, Deus, pois melhor é o teu amor do que a vida. Quero sempre tua presença em mim, pois tu és meu Senhor e o meu Salvador. Quero sempre tua presença em mim, pois tu és meu Senhor e o meu Salvador. Rocha eterna, fonte de amor e paz, teus conselhos valem mais que ouro e prata. Tua bondade e o teu amor, Jesus, é tudo que necessito em meu viver. Tua bondade
Então, abençoados, veja que canção linda, que canção maravilhosa. E é com esta canção que eu te apresento a graça salvadora de Cristo Jesus. Vamos refletir, antes de irmos à palavra de Deus, em tudo aquilo que Deus inspirou o nosso bispo no momento de compor esta canção. Esta canção diz: tua graça é o que eu mais quero, Deus. Olha, você veja que declaração poderosa. Você imagina você, diante de tudo que você vai ouvir aqui, no final dessa mensagem, você poder erguer os seus olhos aos céus e dizer: Senhor, a tua graça é o que eu mais quero na minha vida. E com um grande propósito e com uma grande certeza, pois você vai ter a certeza no seu coração que melhor é o amor deste Deus, muito melhor do que a sua própria vida. Você imagina você poder declarar que quero sempre a tua presença em mim. É isso que você deve desejar no seu coração. Sempre ter a presença do Espírito Santo deste Deus dentro de você, porque Ele habita dentro de você. E ter a certeza que este Deus é o teu Senhor e este Deus foi o teu Salvador. Ter a certeza que este Deus é uma rocha eterna na vida de todo que crê. Que este Deus é uma fonte de amor e paz. Porque quem anda com Cristo Jesus, ele vive em paz. Ele não está preocupado com o dia de amanhã. Ele não deixa a ansiedade tomar conta do seu ser. Ele vive em paz e esperando com paciência no Senhor. Recebe essa palavra no seu coração. Então ele continua dizendo nesta canção: teus conselhos valem mais que ouro e prata. Por que o nosso bispo teve essa inspiração? Porque nós, da sua igreja Amor e Fé, nós pastores que trazemos uma palavra da graça genuína, direto ao seu coração, temos a convicção que nós não estamos aqui para trazer uma mensagem evangélica para você. Nós não viemos aqui nesta programação da sua Rádio Mundial para trazer uma mensagem teológica para a vida de vocês. Não, claro que não. Mas a palavra da graça nos ensina, o próprio Jesus nos mostra que o que ele veio trazer foi graça e verdade. E o que é graça e verdade? O que ele trouxe nesta graça, que são as suas verdades? Ele trouxe instruções, ele trouxe ensinamentos para que em todas as coisas você seja sempre, recebe esta palavra no seu coração, seja sempre um mais do que vencedor. Recebe isso em nome de Jesus. E esta canção diz assim: tua bondade, meu Deus, e o teu amor, Jesus, é tudo, Senhor. Eu cheguei à conclusão, e você vai chegar à conclusão, acompanhando as nossas programações, que a bondade deste Deus, que o amor deste Deus será sempre tudo que nós necessitamos em nosso viver. Então recebe esta palavra no seu coração em nome de Jesus. Receba esta graça na sua vida. Receba esta programação de todo o seu coração. Abra os olhos do seu entendimento para receber esta palavra que é trazida direto do próprio Espírito Santo de Deus. E a palavra da graça é exatamente aquilo que Jesus trouxe: graça e verdade. Talvez você já tenha ouvido até os dias de hoje muitas mensagens evangélicas, muitas mensagens altamente teológicas, mas não foi isso que o Cristo trouxe. Eu quero recordar com você a passagem quando Jesus foi à casa de Marta e Maria. A palavra nos revela que Marta, agitada por um monte de coisas, estava mais preocupada em agradar a Jesus, estava mais preocupada em fazer as honras da casa. Maria, por sua vez, quando olhou para Jesus
ela pensou o seguinte: olha, eu tenho certeza que Maria pensou assim, olha, eu jamais vou perder esta oportunidade de ouvir ao meu Senhor. Então, a palavra diz que Maria se assentou aos pés de Jesus. Para quê? Para ouvir uma pregação evangélica? Para ouvir uma pregação teológica? Não, abençoados. Não foi para isso que você está aí me ouvindo, e não é para isso que eu estou aqui lhe convidando. Mas eu estou lhe convidando para receber instruções. Eu estou lhe convidando para receber ensinamentos, para que você se assente e quando você sintonize o dial deste canal, desta rádio, para ouvir o seu programa direto ao coração, que você se assente para ouvir instruções, que você se assente para ouvir ensinamentos direto do próprio Espírito Santo de Deus ao seu coração. Então recebe esta palavra em nome de Jesus, e eu quero levar a você em Efésios, no capítulo 2, para que você saiba onde tudo começou e por que eu iniciei esta nossa programação, dirigindo todas as palavras a você, todas essas palavras que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 1. Então, Efésios 2, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Preste bastante atenção, Ele vos deu vida. No verso 2 ele diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Vamos dar uma parada aqui, porque quando nós lemos no verso 2 que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o que nós pensamos imediatamente? É um espírito maligno. Antigamente, quando eu não conhecia a Jesus, eu andava debaixo de obras diabólicas, de obras malignas. E logo depois, no verso 3, o próprio apóstolo Paulo deixa claro o quê? Leia comigo: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. O que Paulo está querendo nos mostrar? Que toda obra maligna, que toda maldade no coração humano, que tudo aquilo que gera pecado nas nossas vidas e gerava na vida daquele povo, era porque aquele povo, e nos dias de hoje, muitos de nós andamos segundo as inclinações da nossa carne, ou seja, dos nossos pensamentos carnais. Recebe isso no seu coração, recebe esta verdade para que você já de cara se liberte dos seus pensamentos carnais, achando que algo sobrenatural, através de um espírito do mal, vem atuando na sua vida. Não há espírito maligno atuando hoje na vida de ninguém. Receba essa palavra no seu coração. Hoje, muitas coisas que praticamos erradas em nossas vidas provém da nossa carne, das concupiscências da nossa carne, dos nossos pensamentos carnais, e não de uma obra do mal. Então recebe esta palavra no seu coração, receba esta verdade para que você já comece a se libertar desses maus pensamentos. Diga glórias a Deus, diga: eu recebo esta palavra no meu coração. Prosseguindo aqui no verso 3, ele diz assim: fazendo a vontade de quem? Da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, preste atenção nisso, a graça de Deus te apresenta um Deus
não um Deus castigador, não um Deus que tem ódio no seu coração, não um Deus que te dá penitências ou te castiga por algum mal que você possa vir a ter praticado na sua vida, não. Porque o verso 4, Paulo deixa claro: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diga glórias a Deus. E aí ele diz: pela graça sois salvos. Diga: eu recebo esta palavra no meu coração. E no verso 6 ele diz: e juntamente com ele nos ressuscitou. Olha que coisa tremenda. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga glórias a Deus mais uma vez. Para mostrar o quê? Para mostrar nos séculos vindouros, para mostrar naquela época, para mostrar no século que estamos vivendo, para mostrar daqui a 100, 200, 500, 1000 anos, olha, preste atenção, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É maravilhoso demais receber esta palavra no nosso coração. É maravilhoso demais saber que nós servimos a um Deus que é rico em bondade, que é rico em misericórdia. Um Deus que não está nos cobrando nada nos dias de hoje. Mas a única coisa que este Deus quer que venhamos a entender é que através da sua palavra e através da obediência à sua palavra, que nós sejamos salvos. Salvos no nosso espírito? Não, porque a salvação espiritual já nos foi dada. Como ele diz no verso 8, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Preste atenção agora no verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Seria muito gratificante para uma pessoa abençoada ela dizer assim: não, eu fui salvo por Cristo Jesus, porque eu pratiquei sacrifícios, porque eu fiz campanhas, porque eu botei o meu rosto no pó, porque eu dei todo o meu dinheiro para ser abençoado. Seria muito tranquilizante, muito edificante alguém poder abrir a sua boca e proferir essas palavras. Então eu pergunto a você: de quem seria a glória? Seria de Deus? Claro que não. A glória seria de homens, porque você foi salvo, porque fez um monte de coisa, agradou a Deus e herdou esta salvação eterna. Não, abençoados. Talvez você já tenha ouvido isso várias vezes em sua igreja, na sua denominação. Talvez você já tenha ouvido que a santidade que Deus requer de nós para herdarmos essa salvação é a santidade na nossa carne. Mas a santidade que Deus requer de nós não é a santidade da nossa carne, porque o próprio Jesus declarou que o espírito estava pronto e que a carne para nada é aproveitada. A santidade que esse Deus requer de nós é no nosso espírito, é no nosso proceder, é nas nossas atitudes, é no nosso amor, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. É esta a santidade que Deus requer de todos nós. É sermos pessoas íntegras, é sermos pessoas honestas, é sermos pessoas não dados à mentira. Esta é a santidade que Deus requer de nós. Então no verso 8 ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Esta salvação foi a salvação espiritual que foi conquistada por Cristo Jesus. E quando você ouvir esta palavra da graça, ouvir as instruções do próprio Jesus, os seus ensinamentos, você não será salvo no seu espírito, porque esta salvação espiritual foi garantida por Cristo Jesus quando ele derramou o seu sangue.
Mas a obediência a esta palavra, viver em graça e pela graça, você será salvo no seu dia a dia. Você será salvo, abençoado. Recebe isso no seu coração para reinar em vida e viver aqui neste mundo, enquanto você tiver vida, viver na mais perfeita vitória. Diga glórias a Deus. Diga: eu recebo esta palavra de todo o meu coração. Então ele diz, vou repetir o verso 9: não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. É o que você deve praticar na sua vida. E essas obras, olha o que diz agora: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Foram essas instruções que o próprio Cristo veio trazer. Foram esses ensinamentos que o próprio Cristo veio trazer. E não é um Cristo somente para os dias de hoje. Eu quero levar você a uma passagem agora e te mostrar lá no Velho Pacto, lá na Velha Aliança, lá no Velho Testamento, naquele tempo, naquela época e naquela geração, o que o próprio Deus propôs àquele povo, para que você venha entender que o que eu estou propondo a você hoje, através do Espírito Santo de Deus, é viver o bem, é andar em regras que não são regras de homens, mas de Deus. É andar debaixo da graça, dos ensinamentos e das instruções do Jesus Cristo, que é e deverá sempre ser e será eternamente o seu Redentor. Para que você tenha certeza que aquele Deus do velho pacto, que este Deus do novo pacto, na sua graça, não mudou e nem nunca mudará. É o mesmo Deus. Então, se você recebe esta palavra no seu coração, você vai viver uma nova vida em Cristo Jesus. Você vai viver uma vida de amor, você vai viver uma vida de paz, você vai aprender a viver pela fé e perseverar, ter a paciência de esperar as bênçãos de Deus chegarem na sua vida. Então recebe esta palavra no seu coração e eu quero que você venha comigo em Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 1. Então eu quero agora que você preste muita atenção naquilo que você vai ouvir. Deuteronômio, capítulo 30, verso 1 diz assim. Olha, veja que o subtítulo diz assim: promessas de misericórdia. Então diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, preste atenção. Aí o verso 3 diz assim: então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. Diga graças a Deus por isso. E se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Então, veja que diante de um povo tão desobediente à palavra de Deus, você aqui já observa o grande amor daquele Deus do velho pacto, que é o mesmo grande amor do Deus que eu e você servimos hoje. Então agora eu quero te mostrar que quando você praticar esta obediência, dando ouvidos aos ensinamentos, dando ouvido às instruções do próprio Jesus, olha o que aquele Deus do velho pacto, volta a dizer, que é o mesmo Deus do pacto da graça de Deus, olha o que ele diz no verso 15, venha comigo no verso 15, o subtítulo diz assim: a vida ou a morte? O que você escolhe? O que você vai escolher? A vida ou a morte? Então diz assim o verso 15:
vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardardes o mandamento que hoje te ordeno, que ameis ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa para possuí-la. Diga: eu recebo esta palavra em minha vida. E no verso 17 ele diz: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Abençoados, há muita gente dando ouvido a outros deuses, há muita gente dando ouvido a falsos profetas, há muita gente seguindo regras religiosas em suas igrejas. E não foi para isso que você foi chamado, não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para viver o grande amor desse Deus e andarmos sobre a sua obediência e a obediência da sua palavra, ouvindo as suas instruções e os seus ensinamentos. Então no verso 18 ele diz assim: então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Então, agora preste atenção em nome de Jesus. No verso 19, o próprio Deus diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Para aqui um instantinho. Eu quero dizer a todos vocês que estão nos acompanhando e irão nos acompanhar durante a nossa programação, que a sua igreja Amor e Fé, através da palavra do seu pastor Luiz Carlos, estará sempre aqui nesses microfones te propondo a vida e a morte, te propondo a bênção e a maldição. Então eu, como pastor desta graça e obediente à palavra do meu Deus, eu digo a todos vocês: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos, olha só, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Diga glórias a Deus. Para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Se você recebe esta palavra, diga amém e diga graças a Deus. E diante de tudo isso, abençoados, diz assim o apóstolo Paulo em Romanos 8:12: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Eu pergunto a você, não é o mesmo conselho, esse conselho que o apóstolo Paulo está trazendo, essa verdade que Paulo está trazendo, não foi exatamente o mesmo conselho que o próprio Deus deu àquele povo desobediente no velho pacto, na velha aliança, naquela geração? Exatamente isso. Eu vou repetir o verso 13. Paulo diz: porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. E o que o próprio Deus propôs àquele povo? A vida e a morte. E disse a eles: escolhe a vida. E Paulo diz: mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são, preste atenção nisso, abençoado, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga glórias a Deus, diga: eu recebo esta palavra. Porque não recebestes o espírito de escravidão
para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Vamos parar de novo aqui. É tão importante que você entenda que você não foi chamado para congregar em uma igreja e para ser escravo de uma religiosidade, para ser escravo de sacrifícios, para receber uma palavra que você está sempre errado, está sempre numa posição de pecador, para receber uma palavra que você tem que se libertar. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Ele já te libertou. Cristo te libertou de um império de trevas e te transformou e te transportou, melhor dizendo, para o reino do Filho do seu amor. A graça, ela te transporta para o reino do Filho do amor de Deus. Diga glórias a Deus por esta palavra. Então, no verso 16, Paulo diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu quero fazer uma pergunta a todos vocês. Será que você crê de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, que você é um filho de Deus legítimo? Pense aí em nome de Jesus. Porque o apóstolo Paulo, no verso 17, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Diga glórias a Deus mais uma vez. Então, esse seu pastor Luiz Carlos, a sua igreja Amor e Fé, este discipulado do nosso bispo Renato Suede, vem trazer a você esta grande notícia, que você é um filho de Deus legítimo, que você é um herdeiro de Deus legítimo. E eu quero fazer mais uma pergunta a todos vocês. Você acha abençoado que um herdeiro legítimo de Deus tem necessidade de fazer qualquer sacrifício para herdar a sua herança como um filho legítimo? Você já viu um filho sendo herdeiro de seu pai, na morte do seu pai, quando ele recebe a sua herança? Você já viu algum filho fazer algum sacrifício para, diante da justiça dos homens, receber uma herança que é sua por direito, deixada pelo seu pai com sua morte? Então eu pergunto a você, o que foi que o nosso Pai Celeste deixou com a sua morte da cruz? Ele deixou uma herança. Ele nos fez filhos e herdeiros para tomarmos posse das nossas bênçãos. Ele deixou uma herança para que cada um de nós venhamos não andar por sacrifícios, não fazer algo para receber as suas bênçãos, mas para herdarmos aquilo que já foi deixado por Ele para todos nós. Diga glórias a Deus, diga eu recebo esta palavra. Então, mesmo que você passe algum sofrimento nesta vida, não se preocupe, não tenha medo de nada. Eu volto a repetir o verso 17, quando diz: ora, se somos filhos, se somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, amados, se você passa um sofrimento nesta vida e está enraizado nesta palavra da graça e neste conhecimento e neste amor de Deus, você também será com Ele glorificado. Se você recebe esta palavra, diga amém e diga graças a Deus. Esta é a mensagem da cruz. Esse é o verdadeiro evangelho da nossa salvação. Esta é a graça salvadora de Cristo Jesus que nós, da sua igreja Amor e Fé, estamos anunciando, para que você viva contente em toda e qualquer situação,
para que você entenda que nada nesta vida poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você recebe esta palavra, diga amém mais uma vez e prepare o seu coração, porque eu quero orar por você, para que você, a partir de hoje, saiba que em Cristo Jesus você é e sempre será um mais do que vencedor. Meu Deus querido e amado, só o Senhor pode testificar, através do Teu Espírito em nós, a felicidade, a alegria de podermos estar aqui anunciando a Tua palavra, o Teu verdadeiro Evangelho, a Tua graça salvadora de Cristo Jesus. Então, muito obrigado, Senhor, por esta grande oportunidade. Muito obrigado por esta porta que se abriu, Senhor, para levarmos a Tua mensagem a toda a criatura, a todo ser que ao receber crer que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Que toda a Tua obra salvadora já foi feita, já foi realizada, e que Tu nos fizeste, Senhor, oh meu Deus, Tu nos fizestes filhos legítimos, Tu nos fizestes herdeiros de tão grande salvação. Então, Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus, eu quero declarar que esta programação, ela penetre no coração da Tua igreja, que somos nós. Eu quero declarar que cada palavra que aqui o Teu ouvinte amado e querido receber no seu coração, venha fazer a diferença na sua vida, venha testificar a veracidade de tudo aquilo que estaremos trazendo, Senhor. E com um único propósito: fazer pessoas felizes, fazer as pessoas te buscarem em espírito e verdade, fazer o nosso irmão querido, a todos aqueles que nos ouvem, que estão cansados de toda a religiosidade que receberam até os dias de hoje, para receberem de coração aberto a Tua graça e o Teu amor, para saber que fomos salvos pela Tua graça e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quero dirigir a minha oração, Senhor, a muitos que talvez neste momento estejam desacreditados da Tua palavra, por enfrentarem tribulações, por enfrentarem sofrimentos nesta vida, que mesmo crendo em Ti, não se conformam, porque aprenderam um dia que aquele que aceita Jesus, coisa que nenhum de nós podemos aceitar, porque foi o Senhor que nos escolheu, porque ninguém pode aceitar a Ti, porque o Teu Espírito habita dentro de nós, e porque fomos salvos pela Tua graça. Então que esta graça, meu Pai querido, venha penetrar no coração dos Teus eleitos, que a partir destas programações, a partir desta porta que o Senhor abriu, aqui nesta Rádio Mundial, nesta programação abençoada, venha falar direto ao coração dos Teus eleitos. Que esse meu irmão querido, que estava desanimado, que estava já sem esperança no seu coração, que ele receba e tome posse da Tua graça na sua vida, que ele saiba que a partir de hoje a sua vida vai mudar, e vai mudar para melhor, porque nós estamos aqui para propor a ele a vida e não a morte. Então, meu Pai querido, eu Te dou graças, Senhor, por cada vida que nos ouve neste momento, e que esta palavra, Senhor, venha testificar ao coração de Teus filhos,
Que esta palavra venha levantar o caído, que esta palavra venha enxugar as lágrimas daquele que chora, e que esta palavra venha trazer vida e vida com abundância na vida de todo aquele que crê. É o que eu declaro em nome de Jesus. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que você, amado ouvinte, receba esta palavra. Que nunca se esqueça que você foi feito filho legítimo e um herdeiro legítimo de toda esta graça salvadora de Cristo Jesus. Que você foi batizado por Ele na sua morte e que você ressuscitou com Ele para uma vida nova, para em todas as coisas ser o mais do que vencedor. Então é o que eu declaro em nome de Jesus e é o que eu espero que você receba no seu coração e que nunca se deixe desviar desta graça, porque aqui, na sua Rádio Mundial, no seu programa Direto ao Coração e neste discipulado, honrando um homem de Deus que nos libertou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor desse Deus, que foi o nosso bispo Renato Suetti, com a palavra que ele trouxe direto do coração de Deus para os nossos corações, que como os discípulos dele, sejamos em todas as coisas abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Esta é a minha declaração. Este é o meu pedido ao meu Deus, que é o seu Deus, de qual todos somos filhos e herdeiros. Então recebe essa palavra no seu coração, e que esta graça e que este amor de Deus nunca se afaste das suas vidas. É o que eu declaro, é o que eu recebo, em nome de Jesus. Amados, infelizmente, estamos chegando aos momentos finais, dessa nossa programação. E eu tenho a certeza em meu coração e quero crer que você tenha recebido esta mensagem e que ela tenha verdadeiramente falado direto ao seu coração. E comunicar a você que você também poderá nos acompanhar. Aonde? No seu canal da sua igreja virtual Amor e Fé, no YouTube. Basta que você sintonize, se inscreva no canal e você receberá todas as notificações, inclusive das mensagens que serão postadas aqui na sua Rádio Mundial, através do seu programa Direto ao Coração. Então, quero deixar a todos o meu grande abraço, quero que recebam todo o meu carinho, todo o meu amor e que tenham a certeza que para nós, da sua igreja Amor e Fé, deste discipulado do nosso bispo Renato Suetti, será sempre prazeroso estarmos juntos, claro, para ouvir o quê? Qualquer coisa? Não, abençoados. Para ouvir uma pregação evangélica? Também não. Olha, preste bastante atenção, muito menos uma pregação teológica, como eu disse nesta mensagem, mas para que você venha a ouvir instruções e ensinamentos do próprio Deus direto ao seu coração. Então recebe esta palavra, que você possa nos acompanhar, que você possa receber esta graça na sua vida e verdadeiramente viver na mais perfeita vitória como um mais que vencedor, que esta é verdadeiramente a sua posição hoje em Cristo Jesus. Se você recebe esta palavra, diga mais uma vez um amém bem forte e um glória a Deus. Então fiquem todos com Deus, que a graça, que o amor do Senhor e que as consolações do Espírito Santo sejam sempre com todos vocês. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus. Fala de
histórias de amor, só pra você, bem baixinho. Contar histórias de amor, dizer pra você que te amo. Não é sonho ou fantasia, são coisas que a gente vê. As palavras batem forte, bem direto ao coração. Amar é lindo demais, e o teu olhar brilha dentro do meu. E eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Brilha dentro do meu. Eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Não é sonho ou fantasia, são coisas que a gente vê. As palavras batem forte, bem direto ao coração. Falar de coisas de amor. Igreja Amor e Fé, sede, Rua Saratininga, número 305, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. Reuniões, todos os domingos, às 7 e às 9h30 da manhã, e também às 18 horas. E às quartas-feiras, sempre às 19 horas. Ministério Bispo Renato Suete, o Bispo do Amor e da Graça.